Bom dia. Agradecer a presença de todos, só para registrar que essa é um dos trabalhos da CPI da Sanepar, e por isso até tem, absolutamente, não é uma formalidade, mas é uma questão técnica, só para a gente acompanhar a gravação e os registros. Então, se por acaso algum de vocês for fazer uso da palavra, a gente tem o padrão de falar no microfone sempre. Então, só para fazer um alinhamento e agradecer a presença dos secretários e explicar o motivo do convite com tom de... Primeiro foi o convite, depois a convocação, porque há uma necessidade urgente da CPI registrar nos seus anais e que vai compor o relatório do posicionamento da Prefeitura em relação a um tema bastante complicado, que é não só uma parte do vídeo que vamos ver em conjunto, mas em relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico, né? Que é uma obrigação do município e que, mais de uma vez, a Sanepar tem reiterado nas reuniões que participa conosco que a responsabilidade, evidente, até lendo a lei, é do município, mas me pareceu, todas as vezes que a Sanepar teve a oportunidade de falar aqui, e nessa semana nós vamos ter uma audiência pública aberta só com a Sanepar, e eu acredito que uma das estratégias de defesa da Sanepar é jogar o problema para a Prefeitura. Então, primeiro de tudo, não sei se a Adriana ou o Vanderlei quiser fazer uso da palavra, mas nós vamos ver um vídeo de menos de 10 minutos. A comissão não assistiu esse vídeo. Quem trouxe esse vídeo foi o delegado da Polícia Federal, que esteve aqui no último dia 17, que preside um inquérito desde 2008, na fase pré-inquérito, pré-investigação, investigação, pré-operação e operação chamada Água Grande da Polícia Federal, que investigou todas as estações de tratamento da Sanepar no Paraná. E hoje esse inquérito está em fase de conclusão. Na fase da abertura do inquérito, para ter ideia, lá em 2009, esse mesmo delegado pediu para o Ministério Público Federal a prisão de 30 diretores e responsáveis da Sanepar, uma série de fornecedores, tamanha o que ele aponta como descaso, e ele defende a linha do estelionato que a Sanepar perpetra no Paraná já, ele diz, já desde os 50 anos, a vida inteira da Sanepar foi isso. Então, eu vou passar a palavra, daí em seguida a gente vai ver esse vídeo juntos, que eu acredito que deva ter um resumo da operação, e depois falar sobre o posicionamento da Prefeitura com relação ao plano municipal. Adriana. Bom dia a todos. É um prazer muito grande recebê-los nesta Casa de Leis para a gente tratar de um assunto tão importante relacionado à Sanepar. É muito importante que se façam presentes os secretários para que a gente possa tomar um rumo relacionado a esta empresa na qual nós chamamos de Sanepar, né? E a qual até pouco tempo eu tinha digamos assim, um carinho muito grande, porque quando você desconhece, né, que você não tem conhecimento das coisas, você valoriza, você aprecia e você até fica feliz de ter uma empresa, né? Fala, Sanepar, porque quando criança, sempre quando a gente vai crescendo, a gente vai visitar a Sanepar, a gente vê os copinhos da Sanepar, a gente vê água limpa, e a gente fala, nossa, Sanepar, né? Mas a hora que a gente conhece a podridão que a gente se noja. Saber da maneira... Eu comecei a me decepcionar com a Sanepar logo que entrei nesta casa aqui, porque quantos e quantos ofícios remeti a esta empresa e nunca fui respondida, né? Então, o descaso é muito grande. Quando comecei a verificar de perto a nojeira que ela fazia, principalmente na minha região, naquela estação de tratamento, né, sem ter nenhum pudor em fazer aquilo com as pessoas, eu falei, meu Deus, que empresa é essa, né? Que empresa é essa que o doutor Rubens Lopes da Silva, delegado da Polícia Federal, chegou até nós e nos mostrou tantas coisas da Sanepar, que ela não tinha e não tem respeito pela nossa população, já era visto, né?
Mas o que eles fazem com as pessoas do Paraná é nojento. E quando dizem que por mais de 50 anos eles recolhem os esgotos, simulam o tratamento e jogam in natura nos rios, deixa a gente mais triste ainda, né? E daí a gente fica pensando, judiação, será que é por falta de dinheiro? Né? Nossa, será que eles não têm dinheiro para fazer os investimentos, para fazer os tratamentos? Mentira, porque diz que a Sanepar agora, né, até há pouco tempo, investiu na Bolsa de Valores mais de 1 bilhão. Então, não é falta de dinheiro, é falta de respeito com a comunidade e com as pessoas. A partir do momento em que uma empresa pega, joga no rio, né, onde do lado tem uma creche, onde do outro lado tem uma escola, onde não trata, e a hora que chove, ela não se preocupa, que com todo respeito às pessoas as quais estão aqui, né, não se preocupa que vai entrar merda na casa das pessoas e que aquelas crianças vão ficar doentes e que tem muita criança morrendo por negligência e por falta de tratamento, por falta de um olhar para as pessoas, a gente fica pensando, meu Deus, que empresa é essa? Uma empresa que funciona em prédios clandestinos, uma empresa que não paga as suas multas, uma empresa que não está nem aí para as pessoas e para a comunidade, uma empresa que deixa as pessoas totalmente em situações inadequadas e não as escutam, uma empresa que cobra o esgoto descaradamente e diz que está tudo bem? Esses dias eu fiquei pensando, se eu passar na rua e for assaltada, né, eu falo, meu Deus, vou correr na delegacia, vou fazer um boletim de ocorrência, eles vão me atender e dizer, nossa, a senhora foi assaltada, vamos ver, vamos procurar os bandidos. A gente sabe quem são os bandidos e a gente não pode fazer absolutamente nada. Somos roubados descaradamente todos os dias e temos que pagar o esgoto que eles não tratam. Então, eu acho que chegou a hora da gente fazer alguma coisa. Eu estou cansada, né, não só a minha pessoa, mas de ver a população, não só de Araucária, mas do Paraná ser chamada de trouxa, por uma empresa que acha que é a tal. Chega, né? Vamos fazer alguma coisa. Acho que o povo pode fazer alguma coisa. A hora que chega tanta denúncia num órgão chamado Ministério Público e ainda não foi feito nada, espera aí. O que será que está acontecendo? Será que falta a cada um de nós no município de Araucária pegar um vidrinho com água suja e com fezes que a gente recolhe dos rios e levar também para o Ministério Público e dizer, ó, eu sou da Associação do Manuel Bandeira, eu sou do Jardim Iguaçu, eu sou do Industrial. A hora que a cidade inteira começar a ir lá, quem sabe o Ministério Público toma uma posição. Vamos aguardar. E a CPI está aberta e eu acredito que junto, Executivo e Legislativo, tem que fazer alguma coisa para que a gente possa mudar essa situação. Muito obrigada. Quero cumprimentar a todos os secretários aqui presentes, o presidente dessa casa, Pedrinho, também o vereador Alex. Uma pena que faltou 2 secretários aí, o Loester e também o Graucio. Eu acho que é importantíssima a presença aqui, porque cada vez que a Sanepar vem aqui, ela faz questão de comentar sobre a dívida que o município também tem com eles, que não é pequeno. Nós tivemos aí até na uma das reuniões passadas, questão até que o vereador Roberto comentou, sobre a questão de até perguntar melhor para Elias, né, a questão de um auxílio, podemos dizer assim, né, Elias, de uns canos de 900 metros que foram ligados. Isso nós sabemos que tem a parceria da prefeitura que arca ali também com 50% dos trabalhos da Sanepar, mas as cobranças que é feito. E, de repente, a gente vê denúncias dos próprios moradores dessa cidade que acaba fazendo com que vão atrás dos seus direitos em algumas secretarias também, que acaba não encontrando.
Porque a Sanepar tem tanto direito nessa cidade, muito direito mesmo, e ninguém faz nada por ela. E isso não depende de secretário atual, não, porque nós não estamos falando de um problema atual agora. Nós estamos falando de coisas de mais de 20 anos, Marco. Mais de 20 anos que temos o problema. O caso ali da região do Ipês e do Jatobá, onde eles cobram a rede de esgoto, joga no fundo de vala, fazem essa cobrança, não estão preocupados para parar de cobrar. Quando dá aquelas enchentes lá embaixo, Caetano, que entra para dentro da casa das pessoas, comentei aqui na audiência passada que estava o delegado da Polícia Federal, até se colocou à disposição no próximo mês, vai estar aqui com alguns técnicos dele, visitando algumas regiões e mostrando, colocando também já nessa investigação que eles estão fazendo por todo o Brasil afora, mas especificamente aqui em Araucária, ele só tinha conhecimento aonde faz nas centrais de tratamento aqui. Eles desconhecem o caso que faz a coleta do IP de Jatobá, joga ali no fundo de vala, vai para dentro das casas das pessoas, e a Sanepar, no início, começou alguns diretores virem aqui, sentavam aí, e a gente falando aqui, de repente eles davam risada, porque eles acharam que não ia para frente, que ia acontecer da maneira que aconteceu com outras CPIs aqui, que parava por aí, pronto. Eles simplesmente pegam um contrato que foi feito em 1972, cada aditivo que tem renova-se automaticamente por mais 30 anos. Será que alguém está tendo conhecimento disso? Até quando vai? A Sanepar, no momento, colocou aí máquinas por todo lugar do município, fazendo as redes coletoras. Se não se cuidar, eles vão novamente começar a cobrar as redes coletoras, não vai ter central de tratamento. É uma vergonha quando você vê um município igual esse, vereadora Adriana, no centro de Araucária, não tem central de tratamento, passa aqui, ó, vai aqui atrás do Mercado Condor, quem tem todo o conhecimento ali, as pessoas que moram ali, a carniça que é no dia quente. A água ali, ó. A água ninguém, está ali, ó. Ninguém vai fazer nada se nós não se unir, eles vão arrumar ainda desculpa que a prefeitura é responsável, culpada por tudo isso. A prefeitura vai dar milhões para a Sanepar e vai pagar caro com isso. Como a vereadora disse ali, é caso de Ministério Público, não tenho dúvida disso. Só que nós temos que fazer a diferença e dar um resultado positivo para a nossa comunidade. Mostrar por que aqui estamos. É isso, não vou alongar muito, porque nós temos muito o que falar hoje aí, ter mais informações e de antemão agradecer mais uma vez a todos. Que não tenha dúvida, Elias, hoje vocês vão apenas nos ajudar ainda mais para que nós possamos também ajudar a cada secretaria deste município. Obrigado, presidente. Eu gostaria de saudar os técnicos, os secretários da prefeitura, e eu acredito que são parceiros, eu acredito no trabalho do prefeito Lisandro, pela sua forma já demonstrada na gestão que ele foi prefeito, né, e de alguns sonhos que o araucariense tinha e que ele tornou realidade. E eu sempre dou o exemplo do hospital. O hospital era um sonho inalcançável, né? Não era alcançável você ter um hospital municipal, e a gente viabilizou isso e o hospital é uma realidade. Então, são coisas que são possíveis, né, se a gente correr atrás. Isso não quer dizer que você vai ganhar a próxima eleição, porque às vezes você faz muito e a população entende de uma outra forma, e a gente sabe que o voto é muito mais emocional do que razão. Mas a gente tem que trabalhar em função daquilo que a gente acredita. Uma das coisas assim que também é um sonho do araucariense, e não só nosso, mas de uma boa parte da comunidade paranaense, é a despoluição do Rio Iguaçu. E a gente, vendo aqui relatos da própria Sanepar, a gente chega à conclusão clara de que isso aí é a maior mentira que possa existir, porque o Rio Iguaçu ele é poluído pelo poder público. Então, a partir do momento que você tem no município que recolhe impostos, que é o
sempre foi, até há pouco tempo, o segundo em arrecadação para o Estado, de ICMS. E você chega à conclusão que 48% só do esgoto que é jogado nos rios, né, especialmente no Rio Iguaçu, ou nos seus afluentes, mas que com certeza vai para o Rio Iguaçu, que 48% é tratado. E desses 48%, a eficiência talvez chega a 50%, então você chega à conclusão que quando tiver, pergunta que eu fiz aqui, quando tiver 100% do esgoto tratado de Araucária, não é para ninguém comemorar, porque a eficiência dessas estações de tratamento, as novas inclusive, é de 75%. Isso se fosse, se a gente anunciasse 100% de tratamento no município. Então, se você chegar no 100% e a constatação é que a eficiência é 75%, então você vai ter 25% sempre de esgoto sendo jogado no Rio Iguaçu sem tratamento, né? Então, é uma falácia, é uma grande mentira, né? Que nós, como diz a Adriana, nós nos enganamos por muito tempo e enganamos a população também, e isso aqui tem que ser falado, tem que ser dito, né? Tem tecnologia hoje para 98% de eficiência, mas eles não investem nessa tecnologia de 98%, né? Então, quando você fica sabendo que a dimensão, as estações de tratamento são dimensionadas para você tratar, receber na estação em períodos em que você tem uma normalidade de fluxo, e que quando esse fluxo aumenta com a chuva, é feita uma abertura e se passa direto. Então, que tipo de situação que nós estamos vivendo? Quer dizer, é o maior estelionato da história, porque está se cobrando da população para pagar uma situação que não existe. É um estelionato. Um roubo descarado, né? Então, eu acredito a essa questão hoje aqui da Sanepar, de Araucária, porque a gente está falando daqui, não sei, em outros estados, em outros municípios, mas eu acredito com um escândalo tão grave igual o mensalão, porque você faz uma apropriação indébita através de pagamentos, né? E um absurdo de que qualquer de vocês aí gasta lá R$100 de água, paga 180, que 80% é em função do tratamento, né? E o que nós, políticos, né, pessoas que a população nos outorgou a condição de fazer isso, estamos fazendo até agora? Eu estou fazendo tarde demais, talvez, já deveria ter feito antes. Mas o que nós estamos fazendo? E eu vou dizer bem uma coisa aqui, eu quero deixar aqui um protesto, porque é inadmissível um secretário de Meio Ambiente não comparecer aqui para discutir essas situações aqui. É inadmissível. Os técnicos estão aí, o Hélio é uma pessoa que eu admiro muito, ainda bem que está aqui, porque é pessoa que a gente sabe do seu trabalho técnico, mas a representatividade política de que depois tenha que tomar uma decisão, eu acho que é inadmissível um secretário que não mora em Araucária, que talvez não esteja tão preocupado com o nosso município, por isso que não está aqui. Talvez esteja preocupado mais em contratar uma empresa ou uma máquina para limpar o nosso município, né? Aquela máquina para limpar, para tirar os empregos das pessoas e encarecer um contrato, talvez até dobrar um contrato de limpeza pública. Está mais preocupado com isso do que vir aqui discutir todo esse lixo que é jogado
para não dizer merda, no Rio Iguaçu, sufocando o oxigênio das águas, deixando com que a vida seja em segundo plano, e ele nem sequer está aqui para estar pouco se lixando, talvez com o município. Então, não é esse tipo de secretário que nós precisamos. E só para encerrar, quando a gente está discutindo aqui o Rio Iguaçu, é uma situação meio subjetiva do prejuízo, né? Mas quando você discute que os próprios, o PAC da Dilma, programas de dinheiro do asfalto, que poderia vir, que o prefeito lá escolheu o Jardim Dona Júlia, no Tropical, e o Motelesc aqui praticamente no centro, não tem condições de pegar dinheiro do governo federal para o asfalto, porque para se liberar o recurso, é um pré-requisito ter o saneamento, ter o esgoto. Então, você deixa a comunidade sem asfalto, em função do empréstimo que viria do governo federal, porque não tem o esgoto, por isso não vai fazer. E agora está se buscando do governo do Estado, porque o governo do Estado não exige isso, né? Então, dá para se perceber agora o prejuízo, assim, direto, né? Porque quando você fala em prejuízo do Rio, é um prejuízo subjetivo. Então, gente, a gente gostaria de só colocar essa questão aí e dizer que é uma situação séria e que pena que algum secretário, ou um secretário não esteja preocupado em vir aqui, pelo menos, né, talvez pelo fato de não ter, talvez, o compromisso que deveria ter com a nossa cidade. Só fazer um comentário aqui, eu falei com a Liceia com relação ao Glaucio, né, porque realmente não pôde vir. Agora, com relação ao Loester, não houve nenhuma... Até também tivemos uma audiência pública com o superintendente do IBAMA aqui. Eu não entendi o que o Loester veio fazer, porque ele chegou, quando foi falar, Caetano, ele pediu desculpa que ele não podia ficar. Então, que não viesse, porque ele falou e saiu, né? Não pôde ficar nem na... Uma que não saber o nome do superintendente do IBAMA, até, digamos, passa, né, um pouco, mas ele não ficou nem para responder o que ele perguntou para o superintendente do IBAMA. Então, eu acho que às vezes até é melhor não vir do que vir só e não ter nenhuma posição mais clara. Então, aqui também vale, né, o Marco Osório, sempre quando a gente chama, está aí, o Elias, então, acompanhou todos os movimentos aí da CPI, e fazer o registro também do Hélio, que sempre, cadê o Hélio, está ali, sempre presente também nessas questões. Então, gostaria de passar o vídeo, para a gente ver o vídeo, e depois nós vamos tocar no assunto do Plano Municipal de Saneamento.
gente podia suspender o vídeo, porque a parte de Araucária já passou, e é repetido já. Então, fica aberta aí, Elias, se quiser fazer uso da palavra. Eu quero cumprimentar o presidente da comissão, Paulo Horácio, em seu nome. Eu cumprimento os demais vereadores presentes, os nossos colegas aí da prefeitura. Então, na verdade, eu quero fazer esse depoimento, vendo esse filme, lembrar que na Europa, em alguns países, eles colhem a água depois de onde é lançado o esgoto, para ver que a água do esgoto tem que ser com qualidade. Segundo lugar, a água, eles proíbem a utilização de caixas d'água. Por quê? Porque a caixa d'água, se ela não tiver utilização de 1 ou 2 dias, o cloro sai da água e contamina-se a água. Ela se contamina com qualquer problema que tenha. E aqui no Brasil se utiliza a caixa d'água. Isso é um fator muito negativo. Na Europa é muito comum você chegar num hotel e ter um copo para você tomar água da torneira. E aqui não. E eu queria falar também que nós já solicitamos a identificação de todos os processos que tem lá na prefeitura para tratar do contrato com a Sanepar e com o objetivo de estabelecer metas, como é que está a validade do contrato, imóveis de propriedade do município que estão em uso da Sanepar, né? Então a gente está fazendo esse levantamento. E quanto ao plano municipal de saneamento, também a gente tem solicitado frequentemente para que ele deve ocorrer, que nós tivemos aquele problema financeiro aí. Então, acredito que ele deve ser iniciado com a maior brevidade possível, para que a gente consiga impor metas e conversar com a Sanepar, né? Eu queria falar também da dificuldade que a gente tem tido com a Sanepar, desde o início dessa gestão, que o pessoal até na outra não queria levar tanto para o lado pessoal, mas o pessoal da Sanepar, eu sempre evitei que eles entrassem em contato direto com o prefeito, justamente por causa dessa questão. Qualquer extensãozinha de água, eles põem lá que o contrato será renovado por igual prazo. Quer dizer, toda vez que você fizer qualquer coisa, você está renovando automaticamente o contrato. E uma coisa que me preocupou muito desde o início é que a Sanepar, eles começaram a querer gerenciar o nosso plano municipal. Que os dados que eles forneceriam, alguns dados, e cerceando a prefeitura, na verdade, de ter acesso a esses dados, né? Que a gente não concorda com isso, e lógico, eu mesmo digo que bloqueei esse acesso, porque eu acho que não é interesse nosso. Nós queremos os dados, mas não como eles querem fornecer para nós. Como já foi colocado, nós não sabemos no nosso município qual a participação que tem no Estado, como é que a empresa funciona, ela tem lucro. Outra coisa, eu acho um absurdo uma pessoa chegar aqui e dizer que é caro para tratar o esgoto. O que é caro e o que é barato? É caro, por exemplo, R$100 para tratar 1 metro cúbico de esgoto e depois lá na frente morrem 10 pessoas, essas vidas não têm preço, né? Então, isso transmite doença, e esse é o maior fato, assim, de preocupação, que é exatamente com a saúde. Então, esses seriam os fatos, assim, que eu tinha a falar. Então, realmente, eu evitei os contatos mais próximos com a Sanepar, pela maneira como eles conduzem as coisas, não dando informação. Tenho vários ofícios que não foram respondidos, qualquer solicitação é difícil, eles querem comandar o sistema de água e esgoto, que na verdade pertence ao município, né? Deveria pertencer ao município, e não trazem os benefícios necessários. Então, era isso que eu tinha a falar, senhor. Obrigado. Obrigada. É tão nojenta a situação que foram colocados para nós aqui o lodo, né? Ele foi colocado pelo delegado da Polícia Federal que o lodo ele é contaminado, ele é altamente contaminado. E esse lodo estava sendo mandado para os nossos agricultores como adubo. E esse adubo era usado para
para as plantações, para as verduras que vão parar na nossa mesa, que serve para alimento, para o nosso alimento, para o alimento dos nossos filhos. E para vocês terem ideia, pelo que nos foi relatado aqui, esse lodo, a análise que era feita lá dentro da Sanepar, pois eles pegavam o lodo que ia passar pela análise, ele não era altamente contaminado. Então, eles faziam análise do que não era contaminado e mandavam para os agricultores o que era contaminado. Gente, isso é um crime. O delegado constou aqui para nós que isso aí é comprovadamente que existem fraudes dos laudos lá dentro da Sanepar. Que a análise que eles fazem, eles fraudam para passar os laudos. E que isso aí foi registrado por funcionários que deram depoimentos na Polícia Federal. A situação é tão séria e que nós não chegou no limite, chegou no limite do limite do limite. Será que é normal nós chegarmos em Araucária e nos depararmos com aquele cheiro ali do Rio Iguaçu? É normal isso, gente? Será que é normal nós fecharmos os olhos para isso? Será que nós, como legislativo, como executivo, como povo de Araucária, não temos a força para modificar isso? Será que nós vamos ficar até quando olhando para essa situação? Eu sei que é uma situação difícil e cara, mas será que de repente a gente não pode estudar e nós termos a nossa própria companhia de tratamento de água aqui no município? Será que é tão difícil isso? Será que a gente vai ser sempre refém de pessoas, de uma empresa que faz o que faz com a nossa cidade, com a nossa comunidade, com as pessoas que aqui moram? Eu acho que não, né? Seria isso. Bom, eu gostaria apenas algumas perguntas. A primeira é o seguinte: estão construindo ali a estação Passaúna. Qual da secretaria aqui presente que conferiu toda essa documentação da Sanepar para a construção do Passaúna ali? Nós solicitamos alguns documentos, mas eles não passaram o que deveriam ter passado. E mesmo assim foi liberado para construir? Não tem liberação nossa, acho que não tem, tem? Não tem, ainda não. E poderia construir? Não. Não. Sem documentação? E por quê? Sem documentação, não. E qual o órgão fiscalizador do município que poderia impedir isso? Secretaria do Urbanismo, Meio Ambiente. Então, eu acho que está na hora, né? Tinha que impedir imediatamente, né, Elias? Exato. Nós estamos há um mês ali, então, com certeza vamos provocar essa questão aí, tá? Certo. Na verdade, todos os documentos, qualquer pessoa que vai montar um comércio, um botequim, vamos dizer, ele precisa de um alvará, né, Marco? A Sanepar, para isso, ela tem os alvará? Então, com certeza não tem, se ela não tem a documentação. Certo? Então, eu acho que... Eu tenho mais perguntas, mas não vou só eu perguntar, tem os demais vereadores para perguntar, né? Então, hoje, para abrir um comércio aí, como todo mundo sabe, precisa. Então, a Sanepar, ela deita e rola, ainda chega aqui e bota acusação na prefeitura. Diz então, só para vocês terem uma ideia, acho que já começa por aí, ó. A primeira pergunta feita, a Sanepar, ela constrói no município e não tem, sem documentação, chega dentro da tua casa, faz o que quer, e você não pode falar nada, nem impedir? Cobra. Eles não são dono aqui? E muito pelo contrário, faz o que quer dentro da tua casa e você ainda tem que pagar para eles deixar a porcaria aí. É vergonhoso? Então, gente, a vigilância sanitária, por exemplo, o que ela faz para fiscalizar? A responsabilidade alguma da vigilância sanitária? Ou a vigilância sanitária tem que trabalhar juntamente com alguma outra secretaria para a fiscalização? Porque eu vou dar um exemplo. A vigilância sanitária, há poucos dias, ela notificou, depois acabou multando uma pessoa no Jardim Califórnia,
onde o Caetano deve ter conhecimento disso, que a prefeitura, há um tempo atrás, ela pegou toda a rede manilha do Jardim Califórnia, pediu licença para uma moradora, fez ali dentro do terreno da moradora, acabou, Elias sabe muito bem disso também, fazendo com que saísse esse encanamento atrás do CAIC, posteriormente veio a entupir, depois estourou lá dentro do CAIC, o pessoal, a diretora do CAIC avisou a vigilância sanitária, foram lá, notificaram a moradora voltou e disse, olha, aqui, todas essas casas vêm desse encanamento, passa aqui dentro do meu terreno e cai ali no CAIC. E eu fiz um favor para a prefeitura. Alguém foi lá resolver? Não foi resolver. Sabe o que fizeram? Foram há poucos dias e notificaram a mulher de volta e ela está sem saber, com 2 notificações, 2 multas lá. Então, os moradores é fácil, porque não tem defesa. Agora, o que a vigilância sanitária tem feito pelo descaso da Sanepar? Nesse caso específico, né, foi realizada uma denúncia lá no departamento e a gente atendeu prontamente essa denúncia, né, do CEMEI lá, né, e ela foi notificada, né, o primeiro passo do departamento é esse, a gente faz a notificação, né, para depois a gente montar um relatório e ver toda a situação no geral, como que ela está acontecendo, para daí ver que providência pode ser tomada daí, né, e o primeiro passo foi esse, a gente foi notificado, né. Aí ela não foi cumprido, de acordo com a legislação, né, a legislação sanitária, não foi cumprido o que foi solicitado, e daí a gente abriu um processo administrativo e a gente está acompanhando toda essa situação agora, né, para ver que medida que a gente vai tomar com relação a isso. Com relação à Sanepar, a gente não estava nem ciente dessa situação que foi repassada agora, sabe? Que vocês estão falando da questão lá do Passaúna, né, a gente não está ciente dessas informações ainda, a gente não tem essas informações em mãos ainda, né? É Marcos o nome, né? Isso, Marcos, para ver que ação a gente vai poder tomar, tanto junto com o meio ambiente como na prefeitura em si, né? Depois vai ter que relatar tudinho para o secretário que ele não veio do meio ambiente, Marco. Marco, assim, ó, mas você tem ciência desse caso, tá? Estou só juntando para que a gente pegue junto com a Sanepar. Sim, desse caso. Você sabe que o diretor de obras foi lá no local, o diretor de obras foi no local, o vice-prefeito foi lá no local. Está aí, o Elias, de repente, pode auxiliar até, que ele sabe alguma coisa sobre isso. Por que não foi dada uma resposta para a mulher, mas ela tem 2 notificações pelo mesmo caso? Eu estou comparando com a Sanepar. Um morador tem e sem defesa, e a Sanepar não precisa de documentação nenhuma. Posso falar? Claro. Seguinte, quando estava lá no meio ambiente, o pessoal da Secretaria de Obras solicitou que a gente fizesse uma vistoria no local. E foi feita uma vistoria. E lá, daí ficou determinado que cada pessoa teria que fazer o seu poço morto, lá, enfim, procurar uma solução para esgoto, tá? Mas quem estava vendo era a Secretaria de Obras. Nós chegamos lá, vimos o que poderia ser feito e acredito que devam até hoje estar vendo a situação, coisa de 2 meses atrás. Tá? No caso, vamos dizer aqui, no centro da cidade, de repente eu acho que o Marcos, talvez seja da área dele responder ali. Nós temos ali, não sei, a própria vigilância sanitária, ela fiscaliza os moradores no modo em comum. Ela fiscaliza também, juntamente, você disse ali que depende das demais secretarias, em questão da Sanepar. Você tem ali, aqui no centro, eu não sei o que o conhecimento, o que você pode me explicar, o que o Mercado Condor faz? Se ele joga todo ali também, se ele é penalizado por isso, não é? Se existe algum problema ali que seja penalizado, que é o mesmo sentido da Sanepar, ou não é isso? Você fala do córrego ali do centro da cidade que é feito ali. Você tem conhecimento do que é feito com esse córrego ali? Você não tem conhecimento do que é feito com aquele córrego lá do Capela Velha? Não, nada disso? Não, infelizmente não. E é você o representante da pasta Isso, da vigilância sanitária. Isso, vigilância sanitária e ambiental, né? A questão ambiental relacionada com a saúde daí, né?
Certo. A parte ambiental em si seria da Secretaria do Meio Ambiente mesmo, né? Só para colaborar ali, de saúde, né? do ponto de vista da legislação, vereador, a gente não pode também fugir muito, né? O órgão fiscalizador é o órgão licenciador. No caso da Sanepar é muito claro que é o IAP, com relação às ETs. Do ponto de vista da documentação local, que foi apontado pelo delegado da Polícia Federal, especialmente a ET do Cachoeira, a ET Iguaçu, ela não teve nenhum, ela estaria como clandestina por não ter licenciamentos, né, com relação a isso. Agora, especialmente porque nos chegou a denúncia, nós vamos encaminhar no relatório, por exemplo, do caso do Rio São Patrício, que era o córrego São Patrício, chamado de Rio São Patrício, o esgoto jogado pelas residências, direto no São Patrício, que chega no Iguaçu. Quase que o São Patrício faz, às vezes, da ET, né, porque já que a ET não funciona, mas especialmente dos supermercados Condor, que diz que conforme o horário, administra direto o esgotamento sanitário para o córrego. E essa foi uma denúncia de um morador que é vizinho do São Patrício e que, inclusive, até com restos de alimento e uma série de coisas que deveria ter o tratamento adequado do gerenciamento do resíduo, no caso do mercado, né? Então, essa denúncia vai ser encaminhada oficialmente aí no relatório, e também essas outras situações pontuais que não têm a ver diretamente com a Sanepar em si, mas que foram surgindo, né, em decorrência da CPI. Viu, presidente? Eu gostaria apenas de perguntar para o Elias novamente. Elias, o que vai ser feito agora, já que não tem conhecimento, não existe nenhuma documentação, a Sanepar vai continuar a sua obra mesmo sem a documentação, ou vocês vão fazer alguma coisa agora? Vamos fazer, não vai continuar. Vai parar quanto antes? Obrigada. Eu acho o seguinte, que inclusive só para enriquecer essa estação aqui de baixo, que foi feita no prolongamento na rua Albari Ferreira, aquela ali não tem nenhuma licença, interrompeu uma rua que seria muito importante no meio de uma área nova, pois é. Não que a estação, e no meio da rua, quer dizer, é brincadeira uma coisa dessa. É brincadeira. E outra coisa, a Sanepar, como eu volto a dizer, eu não procurei Ministério, aliás, mandei documento para o Ministério Público e também não obtive resposta. Tem a rua Heitor Alves Guimarães lá em cima, com a Santa Catarina, tem um esqueleto de um prédio ali que tem um vazamento de esgoto ali há mais de 6 meses. Eu mandei vários ofícios à Sanepar e não há resposta. Ninguém se mexe. Ninguém. Na verdade. Então, eu gostaria de só retomar mas tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu só quero, Elias, aproveitar que você está aí, que toda essa discussão aqui é importante, mas o mais importante é saber o seguinte, esse plano de saneamento, isso que eu ia retomar, vai sair ou não vai e de que forma? Porque até você licitar, será que com todos os técnicos e o conhecimento que se tem do saneamento, não poderia fazer uma coisa mais doméstica, assim, e caseira? Porque o importante é encaminhar. Não sei se é possível ou não. Mas, porque se isso aí não for feito... esse aqui, na verdade, essa discussão é a principal hoje, né? Vai sair ou não vai? O plano o prazo... de saneamento tem que sair. Isso aí é obrigatório, não tem conversa. A partir de janeiro, se não houver pelo menos a licitação aberta, nenhum município recebe. Mas nós estamos quase, eu já estou quase indo comprar o peru para o Natal, e não tem nada. Exatamente. Como é que vai sair? É uma coisa que a gente tem batido nessa tecla, então vai acontecer. Mas né? não tem prazo. O pessoal do meio ambiente lá está. E já tem uma comissão montada lá, saiu o decreto, né? Tem decreto, tudo. E nós queremos, sim, sempre pôr de lado a Sanepar. Porque agora vai ter que fazer uma equipe de esforço concentrado? Tem. Né? Mas já tem decreto montando essa equipe, tudo. Porque vai ter que se esquecer tudo e trabalhar só em cima disso. Sem dúvida Porque nenhuma. se você tem até o dia 31 de dezembro, se você considerar que tem Natal, tem a partir do dia 15 em diante, você não tem mais nada, não se faz mais... tem condições de fazer mais nada. Hoje, que dia que é? Então, se tem menos de 60 dias para fazer um plano municipal... Não, o plano não é para fazer em um mês.
A licitação só. Está homologada, licitação. né? Apresentado no Ministério da Isso aí. E Mas, daí o ano que mas vem... mesmo assim, se Sim. não correr, É corrido, porque na verdade já está atrasado. Mas sabe o que, Elias? O que eu percebi, assim, fazendo um cotejamento com outros municípios aí. Sim. Infelizmente ou não, isso faz parte até do discurso estratégico da própria Sanepar, que a Sanepar vai ficar pressionando, e eu não duvido que a Sanepar pegue e ofereça o plano que ela tem de modelo lá. Mas Várias cidades, Sim, e a gente escutou isso, e daí fica nessa pressão, mas lá que o município não conseguiu licitar, posso e a falar Sanepar uma coisa? chega de boazinha vou dizer e fala... o seguinte, a turma diz que eu tenho queixo duro, é bem aí que meu queixo é duro. A Sanepar não vai fazer isso aí, porque desde o princípio eu tenho tirado a Sanepar de lado desse negócio. Eles estão forçando o máximo, o Hélio aqui é testemunha, a gente cansou de sentar lá, porque os caras ficam forçando. E eu não, quanto mais o cara força, eu pego e deixo ele forçar, porque o meu negócio é outro. O meu negócio era o cara. porque na verdade é assim, Elias, eu sei que porque para você fazer a licitação, você tem que colocar no edital aquilo que você quer, os levantamentos. Já tudo pronto. E isso já está pronto? Tudo pronto. Bom, então seguinte, é menos esse plano pior. municipal de saneamento, ele vai contemplar 4 vertentes: água, esgoto, drenagem e lixo, resíduos sólidos. Resíduos sólidos, eu sempre esqueço da drenagem. Então, esses 4 itens, e os 4 têm que sair juntos, né? Com a finalização do plano, e não deve ser feito separadamente. O que vocês precisarem, a gente está à disposição. Nós já temos muita coisa montada, como é que chama? O termo de referência, tudo montadinho lá para tocar isso aí, tá? O Caetano, o secretário de governo, por gentileza, que ele se manifestou aí. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o presidente Paulo Horácio, a vice-presidente Adriano, o redator Vanderlei, o Roberto, que está como membro da comissão, cumprimentar o presidente da Câmara, que está aqui, o Alex, vereadores, demais secretários, colegas, pessoas presentes. Eu primeiro queria agradecer, Paulo, a você, ao Vanderlei, enfim, a todos vocês da comissão, o convite, a convocação, né, que aí a gente ficou mais imbuídos da presença, até para que nós, que hoje estamos no Executivo, a gente tenha real situação e volte os olhos a esse problema grave do saneamento, como a Adriana, na sua fala inicial, colocou, uma situação que vai indignar e está indignando, me indignando a todos aqui, a população da cidade. Mas eu acho que se faz importante colocar, vou levar isso hoje mesmo para o prefeito, a necessidade de que a prefeitura, que dentro do seu organograma não possui nenhuma secretaria, um órgão específico para cuidar da gestão do contrato de concessão da Sanepar, na questão de saneamento, dentro do município, se faz necessário que a gente encaminhe para a Câmara dos Vereadores a criação de um departamento de gestão desse contrato, para que a gente possa fiscalizar a atuação da Sanepar pelo Executivo também, daqui para frente, em tudo que acontece, e que sempre aconteceu. Eu me lembro na gestão anterior, quando o Lisandro foi prefeito, eu era secretário de Planejamento, e nós tivemos uma discussão, acho que o Elias vai lembrar disso, e nós fomos puxar a documentação do contrato de concessão para ver como é que estava, né? Porque já tinham passado 30 anos de 1972 e ninguém sabia como é que estava. E foi, primeiro, uma dificuldade muito grande, Paulo, nós conseguirmos a documentação do contrato da Sanepar com a Prefeitura. E naquela época nós descobrimos, eu me lembro disso, nós descobrimos que o contrato havia sido renovado em 93, pelo Edivino Campo, prefeito da época, num aditivo contratual, tinha uma cláusula de 3 linhas que renovava o contrato. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Londrina e com a Prefeitura de Ponta Grossa, que naquela época tinham ações já na Justiça questionando a concessão da Sanepar e tentando criar uma companhia de saneamento próprio nos municípios. Parece que tiveram problemas judiciais, acabaram perdendo a ação, sabe-se Deus por qual razão, mas, enfim, o momento é outro. E eu quero aqui, em nome do prefeito, obviamente não tive essa conversa com ele ainda, mas eu tenho certeza que nós precisamos, Paulo, e aí parabenizo a iniciativa da Câmara, na figura do presidente Pedrinho,
de trazer esse tema para a população de Araucária e fazer essa cobrança que deveria talvez estar sendo uma cobrança mais intensa do Executivo, mas a Câmara vem, né, como representante da população, trazer para nós a necessidade e com certeza nós vamos também voltar os olhos e estar presente nesse momento importante da questão da Sanepar. Além disso, presidente, nós temos conhecimento, vocês sabem também o quanto a Sanepar nos prejudica em relação às obras de asfalto, quando nós fazemos o asfalto, quantas ruas da cidade que eles quebram, fazem a instalação da rede e depois o serviço não é feito da melhor maneira possível, é uma briga da Secretaria de Obras com a Sanepar, mas sempre pelo fato de não existir, talvez aí, vendo o Elias falar, que demonstra, até parabenizo você, Elias, o teu interesse e a tua preocupação com esse contrato, uma coisa que às vezes fica meio de lado dentro da Prefeitura, demonstra que a Prefeitura precisa necessariamente de um departamento próprio apenas para cuidar da questão desse contrato de concessão. Rever o contrato pode até ser um caminho, como a Adriana colocou, de repente a gente rever essa questão da concessão. Mas não é uma coisa tão simples, obviamente vai envolver questões jurídicas, né, a questão da legalidade do contrato, os investimentos que porventura a empresa tenha feito na cidade, talvez a Prefeitura não tenha condições de ressarcir a Sanepar, enfim, mas com certeza executarmos o nosso poder, o nosso dever e o nosso poder, né, de poder executivo, poder de fiscalização e de cobrança, seja multando, seja fiscalizando, seja acompanhando, seja auxiliando a própria Polícia Federal, se for necessário, né, no caso de situações aqui da Araucária, como aconteceu já em outras situações e com outros temas. Eu quero mais uma vez agradecer, colocar à disposição a Secretaria de Governo e o gabinete do prefeito e deixar essa mensagem para vocês de que vamos, todos nós secretários que estamos aqui, colaboradores, levar o prefeito ainda hoje e, de repente, aproveitar a presença do governador amanhã, que vai estar aqui, talvez numa conversa rápida, trazer o tema para o governador do Estado amanhã, já que é uma oportunidade importante a presença dele aqui, e que nós precisamos cuidar com carinho e como se poderia, abraçar realmente a causa da revisão dessa concessão do município. Se não podemos quebrar, pelo menos vamos rever o que está acontecendo e fiscalizar, e ver se a Sanepar, Paulo, executa, se ela cumpre as condições da concessão, porque com certeza, pelo discurso da Adriana, é fácil nós imaginarmos que a Sanepar não está cumprindo nada daquilo que tem na concessão. Então, pode ser revista essa concessão por descumprimento de contrato. Exato. E, Caetano, só para ajudar, evidente que a CPI tem o seu limite, né? E o limite é determinado no objeto. E no objeto estava a análise com relação à relação jurídica da Sanepar com o município, especialmente a suposta denúncia de cobrança ilegal de taxa ou tarifa na execução do esgoto. Mas tudo que aparecer com relação a essas suspeitas da não execução do contrato vai ser encaminhado para o Executivo de pronto, assim que o relatório terminar. E assim, em novembro também nós vamos ter novamente aqui a presença do delegado, né, da Polícia Federal, e era muito importante nós conscientizarmos, né? Num primeiro momento, as pessoas que trabalham, né, a prefeitura, os funcionários, enfim, as pessoas que estão envolvidas é que podem estar fazendo alguma coisa. Então, na próxima reunião, que a gente possa trazer a este plenário, que a gente possa, se for necessário, convocar as pessoas para que aqui estejam. Porque é um tema tão relevante, tão importante, não é só para a minha vida, para a sua vida, mas é para todos nós que moramos aqui neste município, que moramos neste estado, porque o descaso não é só com a Araucária, é com o estado do Paraná, né? É uma vergonha o que eles fazem. É triste nós olharmos, e foi aquilo que eu relatei mesmo, nós somos assaltados e não temos a quem recorrer. Porque quando você chega e você fala que você tem um esgoto que é cobrado de uma forma ilegal, você não tem para quem reclamar. Você pode até reclamar, mas é verdade. E daí? Reclama na Câmara, vereadora. Reclama nos nossos gabinetes. E daí? Daí é os vereadores que não fazem nada, né? Tudo bem. E daí o que acontece, gente? Nós temos que fazer o seguinte, temos que orientar, temos que esclarecer também a comunidade. Quando a gente fala que a gente tem que realmente, né, um trabalho de formiguinha, é mudar essa situação, sim.
Eu acredito que a Sanepar, ela trabalha muito com o desconhecimento, com a ignorância, né? Porque a partir do momento que você não conhece, que você não sabe, vai passando. E isso eles não fazem só em Araucária. Vocês imaginam se todas as cidades do Paraná montassem CPI contra a Sanepar? Ah, meu Deus do céu, por que será que isso nunca aconteceu? CPIs em todos os municípios onde a Sanepar faz o descaso que faz com o povo, que rouba descaradamente, que matam crianças. Se nós, que temos um pouco de voz, não conseguimos fazer esse enfrentamento com a Sanepar, de igual para igual, imagina as pessoas que moram nos bairros, que não têm acesso, muitas vezes, a conversar na prefeitura, que tem seus filhos lá, que tem sua casa invadida, e eu não tenho vergonha de falar por merda, e não tem para quem gritar. Então, nós que estamos aqui no Executivo, somos a voz do povo. E a Sanepar vai dar resposta, pode não ser para o Paraná, mas vai dar para essa cidade. Porque aqui tem gente que ama essa cidade, que ama essa terra, que ama os agricultores, que quando recebem lá, receberam o que receberam para colocar nas verduras, bem foi colocado que ao abrir saía larva, bicho, era um nojo, é uma vergonha. E nós temos que aceitar isso? Não. E nós temos competência, nós que eu digo executivo, legislativo e povo de Araucária. Temos competência, temos inteligência para achar outros caminhos para ser diferente. Araucária pode e vai ser diferente relacionada à questão da Sanepar nesse município. Muito obrigada. Presidente, eu gostaria de perguntar para o Marco Osório. O Marco, desculpe, secretário Marco Osório, existe previsão de recursos para custear a implantação do plano diretor de saneamento? Plano municipal de saneamento? Bom dia a todos aqui. Só quero externar os cumprimentos que já foi nominado aqui ao Paulo Horácio e os demais presentes. Nós temos os documentos dentro da Prefeitura que realmente têm os recursos destinados ao saneamento da Araucária. Inclusive, até nós temos alguns funcionários designados, como já faz anos aí dentro da Sanepar, que a gente faz o processo de custo com essas obras que o Caetano falou aí, que a Sanepar às vezes arrebenta aí, o asfalto, as calçadas e não repõe. E realmente tem um valor destinado para que seja feito esses reparos aí. Em relação ao plano, porque parece ter que ser contratada uma empresa ou consultoria específica, e a reclamação que se tinha é que não havia recurso para isso. Até não sei se a Fábio, se ela sabe alguma questão ali. Isso passa pelo plano... Com relação de valores de um plano desse, Elias? Passa pelo planejamento, né? Pode? É o seguinte, em função da arrecadação do município, estava muita dificuldade. Então, a gente... Para fazer essa contratação, a gente deixou mais para o final do ano, para só ter impacto de um mês desse processo aí, né? Um mês só. E daí, para o ano que vem, a Prefeitura tem o recurso necessário para a execução desse plano aí. Certo. Toda vez que ela vem aqui, a Sanepar, ela até comenta que o município tem uma dívida de mais de 7 milhões com ela. Essa dívida existe ou não existe? Acho que o Elias pode... Essa dívida, para mim, é muito questionável. Eu não sei quem deve para quem, na verdade. Era outra pergunta que perguntar. E a Prefeitura, ela tem a receber da Sanepar? Veja bem, tem aquelas coisas antigas que eu falei que eu não lembro de ter visto, porque eu não passei todo esse tempo na Prefeitura. Mas de obras que a Prefeitura executou e que tinha direito, né? Então, não sei se foi feito algum encontro de contas, mas eu acho questionável até hoje isso. Então, não sei se deve. A origem dessa dívida que a Sanepar... Eu sei que eu participei de algumas reuniões sobre isso lá no mandato anterior, nesse mandato ainda nenhuma.
eles questionam a questão de obras e de contas, né? De água. Só que a prefeitura também tem a questão da cessão de alguns funcionários que a prefeitura paga. E que a Sanepar, em tese, nós faríamos um encontro de contas, além, obviamente, de prejuízos, enfim, a questão da concessão. Então, eles nunca tiveram, vamos colocar assim, nunca executaram essa dívida, justamente porque há uma questão bastante controversa nessa situação. Eu imagino que se nós formos fazer um encontro de contas, se não vai equiparar, vai cair 80%, 90% dessa dívida aí, com certeza. Muito bem. Só gostaria de, em relação ao que o Caetano disse, em relação ao contrato de concessão, de se constituir uma comissão para acompanhamento desse contrato, eu acho que é importante, mas esse contrato, na verdade, qualquer pessoa que ler o contrato, não sei se vocês tiveram essa oportunidade, eu fiz isso há dias atrás, é um contrato altamente lesivo ao município. Ele é altamente lesivo. E mesmo sendo lesivo, quando a prefeitura, por exemplo, na época do Edilino, levou água lá para o Tupi, praticamente o município assumiu tudo, né? E isso não se colocou. Por isso que naquele dia que o técnico da Sanepar aqui, o representante, cobrou o município, eu disse ao Elias que então fizesse esse levantamento de todos os custos que a prefeitura investiu além desse contrato absurdo e fazer um encontro de contas. Daí ele não falou mais nada, né? Então, é uma situação assim, muito complicada, e quando a gente ouve o Marco Osório falar em relação a recursos, né, qual é a minha proposta, baseado em tudo isso aí que a gente está vendo, né, que nós temos que enfrentar essa situação, né, mas eu, na minha opinião, acho que muitas pessoas aqui têm opiniões diferentes, não é convergente, mas as opiniões têm que ser estudadas. Mas na minha opinião, nós devemos criar uma companhia de saneamento e, pelo decreto federal, os municípios, para poder fazer o tratamento da própria água e a distribuição, você tem que ter fontes de fornecimento de água. Você tem que ter, no mínimo, uma fonte segura de fornecimento. E quando se fala aqui da maioria dos municípios do Paraná, talvez 80%, 90% não tenham condições, mesmo que queiram, de implantar uma companhia de saneamento, porque não tem o privilégio que a Araucária tem de ter a barragem do Passaúna e a barragem do Rio Verde. E eu dou um exemplo para vocês bem claro, que talvez, e eu tenho certeza disso, seria a salvação do município em termos de recursos. Porque eu pedi já fazem aqui 3 mandatos que eu estou pedindo para a Sanepar, e na época não existia essa lei da transparência, essa obrigatoriedade de fornecer dados concretos. Já há 3 mandatos que eu faço o mesmo requerimento, pedindo para a Sanepar qual é a receita no nosso município, né, de quantas ligações tem de ligações residenciais, industriais, elevações, qual é a receita. Então, Caetano, como é que o município, me desculpe, uma secretaria de planejamento, vai planejar o município em termos de saneamento, se nós não sabemos qual é o valor que se arrecada em Araucária? Quer dizer, então, a classe política, e eu me incluo nela, e a classe técnica também, que tem influência na política, falhou muito. Essa que é a verdade. Porque
Se nós não sabemos, é a mesma coisa na tua casa, quanto que você gasta e quanto que você ganha? Compensa você pagar a van para levar o teu filho ou não compensa? Quer dizer, compensa esse contrato ou não? Né? Nós temos as condições. Tanto é que aqui na Colônia Cristina, o caminhão da empreiteira que está fazendo uma elevação de captação de água ali na Colônia Cristina, do outro lado do Rio Verde, eu fui até o local, né, para levar água para Campo Largo. Né? Então, veja bem, daí eu disse o seguinte, o município, os agricultores, né, tiveram uma intervenção absurda na sua propriedade particular, né, com a inundação, houve uma interferência pública e privada, porque a Sanepar tem capital privado na sua composição, né, então você interfere na vida e na produção agrícola, você interfere na propriedade alheia, propriedade privada, né, impõe uma série de limitações e depois você capta a água, vende essa água a preço de ouro e depois você simplesmente descarta esse lixo, esse resíduo sem tratamento, sem nada e cobra para o tratamento. Quer dizer, então, por que nós, será que a Araucária, com os técnicos que nós temos, com as pessoas que são cabeça pensante, nós não temos condições de montar uma companhia de saneamento, até para que a gente tenha um fluxo de recurso entrando no município, para que a gente possa até sair desse lodo, que não é da Sanepar, né? Mas é um lodo administrativo de falta de recurso. Então, deve ser muito, porque até agora não responderam. Então, eu quero fazer aqui um pedido oficial aqui para a mesa e para o doutor Samuel, que a gente impetre um mandado de segurança em função de que já existe o direito líquido e certo nosso de ter acesso a essas informações e que já, inclusive, eu gostaria que o senhor juntasse os pedidos de outros mandatos e o atual pedido que já está indo para 2 meses, né, entrou no 2º mês, e que essas informações não vieram. Né, para que a gente possa fazer esse estudo junto com o município, de repente a gente está abrindo mão, Caetano, de 50 milhões ao ano, de 100 milhões ao ano, que isso daria para o município um resultado de tirar, de pelo menos não tirar, mas pelo menos afrouxar, né, a corda do pescoço. Então, seria essas minhas colocações. Como agrônomo, engenheiro agrônomo da questão técnica, esse lodo, Adriana, ele é altamente poluído e se você pega, segundo denúncias, o laudo do lodo, ele é um lodo que passa por bom porque você não pesquisa os metais pesados. Esse lodo tem metais pesados, tem mercúrio, que é um metal pesado, que tem alumínio, que são metais pesados, que uma vez o ser humano ingerindo, ele se acumula no fígado, o organismo não consegue metabolizar esses metais pesados, fica acumulando no fígado os metais pesados, né, a não ser que você faça um tratamento caro para você fazer a depuração desses materiais pesados, desses metais pesados do fígado. Então, o mercúrio é um deles, que é um dos mais problemáticos, alumínio e uma série de outros metais. Então, a gente levantou essas questões e nós temos aqui um tesouro na mão. Nós temos represa do Passaúna, represa do Rio Verde. Está lá a ponte da Colônia Cristina, que foi danificada por um caminhão dessa empreiteira que está fazendo lá a obra,
isso aí é uma outra questão, mas nós temos um ouro na mão. Talvez a gente, por burrice e até por pequenez, sabe por quê? Porque os prefeitos vão lá no governo do Estado, né, e o governo do Estado diz assim, nós estamos liberando para vocês de empréstimo aí 12 milhões agora, 20 milhões. Agora pare lá com esse negócio de ficar questionando essas questões lá. E nós estamos abrindo mão, talvez, de 50, 100 milhões, que a gente não sabe quanto é isso, né? E a gente poderia fazer o tratamento dessa água como Hortolândia faz, como uma série de municípios do estado de São Paulo faz. E a qualidade, né, Beto? E a qualidade. Sem né, se a gente, claro, Adriana, gastar a mesma quantia para o nosso povo. Se a gente, Marco, gastar a mesma quantia, da mesma maneira, e tiver a qualidade, se a gente gastar a mesma quantia, já ganhamos. Mas tiver no 98% de eficiência do tratamento, nós pode ter certeza que o prefeito vai ser notícia nacional, né? Então, eu acho que falta em Araucária, em nós aqui, políticos de Araucária, ousadia, né? Eu acho que falta muito. Essa é a marca, né, do político paranaense quando vai a Brasília, né? E eu quero aqui dizer uma coisa também e fazer uma pergunta. O que a nossa deputada federal fez por Araucária até agora? O máximo que eu vi numa propaganda é uma foto dela lá no Rio Barigui, em cima da ponte do Rio Barigui, falando da despoluição do Rio Iguaçu, né? E daí a gente chega nessas constatações aqui, a gente vê como é mentirosa aquela foto, né? Como é mentirosa essas questões que se colocam, né? E a gente não vê qual foi o papel dela, de um partido que é ecológico, ambiental, em relação a essas questões. Nada vezes nada, como dizia um amigo meu, né? Só queria fazer um comentário aqui um pouco mais, talvez, pragmático, né? Porque se a gente for tratar só com a passionalidade que o tema merece até, talvez a gente não chegue no que, não no desejado, mas pelo menos parte do esperado. Eu fiz na última quinta-feira, depois da audiência do delegado, eu, com toda a frieza que me é característica, eu fiquei imaginando. Você vê, com todas as denúncias, desde 2008, com multas diárias, só as ETEs de Araucária já somam mais de 20 milhões de multa. Ameaça de prisão, ameaça de retenção, a vereadora fez um comentário, na verdade, vereadora, de 2008 a 2013, aquele valor de 1 bilhão não é aplicação, é o pior, é dinheiro distribuído em forma de lucro, né, para os investidores, entre eles, a metade é do Estado. Então, é uma empresa que sustenta boa parte do Estado. Agora, os investidores privados, como aí a bancos, ao Grupo Dominó, a uma série de outros investimentos privados que retêm o lucro. Eu penso assim, eu entendo e respeito a posição de qualquer um dos colegas, mas Nero não resolveu o problema de Roma atacando fogo em Roma. Acho que é uma decisão que ela tem que ser muito técnica. Eu me considero absolutamente incompetente, sequer para dar uma posição do que pode ser melhor ou não. Eu respeito o trabalho de todo mundo. Eu acho que, como nosso limite da CPI é apontar e indicar, podemos até indicar um estudo que fosse técnico e transparente. A situação reiterada da Sanepar negar informação com relação a faturamento, não é difícil de você fazer uma conta mínima e não chega em nunca esse valor, porque se pegarmos aí 35 mil residências, colocar um ticket médio aí de R$50, que não é, eu acredito deve ser muito inferior a isso, porque grande parte da população não paga mais do que R$30, por a questão da tarifa social, nós chegaríamos no máximo a 18 a 20 milhões por ano de faturamento geral entre água e esgoto. Então, aqui não é, eu volto a dizer, é claro que é minha posição,
Eu prefiro hoje me concentrar numa saída que a gente possa realmente assumir um cronograma de investimento da Sanepar e ver a Sanepar assinando, nem que seja um edital de licitação, que seja em praça pública ou em ambiente público, que a população possa saber, e que coloque máquina na rua para fazer e já assuma o compromisso, porque eu vou aqui fazendo, é uma espécie, é difícil defender o indefensável. Só que eu não me considero sujeito para responder sobre atos, por exemplo, sequer da administração passada. Eu respondo sobre alguns atos dos quais eu fui responsável. Agora, eu não posso chegar para uma entidade que teve uma troca de governo, ou da mesma forma chegar para o Glaucio Galizzi hoje, que assumiu a secretaria há 3 ou 4 dias, e responsabilizar o Glaucio Galizzi de um problema de planejamento lá de 1995, quando foi assinado o contrato com a Sanepar. Então, não dá. Assim eu enxergo também a Sanepar. É latente que dos 8 anos, aqui vai uma crítica ou não, mas dos 8, quem trabalhou na administração no período do governo Requião, que ele tinha uma estratégia clara de desmontar a Sanepar, apesar de, mesmo assim aparelhou, mas de desmontar no investimento, que não investiu, é óbvio, é uma questão objetiva, um Estado que passou por troca de governos várias e várias vezes e que, por política, por intervenção, o governador Requião interviu na Sanepar para desmanchar o contrato privado que a Sanepar fez na época do governador Jaime Lerner, que traria investimentos para a Sanepar. Então, eu sou mais objetivo. Eu quero chegar no final da CPI com possibilidade de ter uma relação, se não amigável, que eu acredito que não exista, porque nós estamos falando de direito administrativo, de assinatura, sim, de um compromisso por parte da Sanepar com a Câmara Municipal de investimentos e, talvez, de inversão de prioridade no investimento. Então, a questão do IPES Jatobás, que sempre foi o motivo principal, eu vejo que é uma situação muito séria. E da Sanepar assumir um compromisso conosco que só vai passar a cobrar da rede coletora a partir do momento que estiver a estação elevada de tratamento pronta, que parece que já é uma posição da Sanepar, inclusive pelas sondagens que tive nas reuniões, de ver como esse um compromisso, de não cobrar se não tiver estação de tratamento. Agora, se formos para uma via do jeito que surgiu aqui, que eu digo que é uma via invencível, aí eu até falo como advogado, porque recentemente, neste ano, a Sanepar ganhou todas as ações que subiram até o STJ, dando legalidade para ela, para a Sanepar, de cobrar a coleta, mesmo que não trate o esgoto. Então, essa discussão da efetiva coleta sem o tratamento, que não pode cobrar mais, a Sanepar já ganhou em sede de STJ, dizendo não, que ela pode sim, porque ela precisa dos recursos para os investimentos. Então nós vamos exigir, eu sou mais pragmático nisso, vamos exigir o investimento e fazer um paralelo no plano, para que a gente faça um plano ousado. Porque se a Sanepar vai ter que cumprir o plano e o compromisso do Elias, que esse plano não vai ser o plano pacote que a Sanepar tem para os municípios, então que a gente exija no plano que vai ter que mudar o investimento, não vai dar para fazer com 20 milhões, vai ter que ser com 50 milhões, que assim o faça. Agora, eu vejo que essa decisão da CPI, há alguns assuntos que são internos, que a gente delibera internamente, como esse que o Beto sugere e já pede para o advogado, eu sugiro que remeta à comissão interna, da mesma forma que, como o Roberto cobra a posição da deputada, eu já fiz posição aqui de convidar a deputada para audiência, que estranhamente foi negado numa reunião da comissão da CPI. Então, eu reitero aqui o convite, se for o caso, de convocar a deputada ou convidá-la para prestar conta do serviço dela como deputada aqui nessa CPI. É isso que eu tinha a dizer com relação a isso. Presidente, eu parabenizo e respeito a sua opinião e digo o seguinte: o mesmo direito que a Sanepar tem, a população deveria ter também. O mesmo direito que a população tem, a Sanepar deveria ter também. E não discordo em partes, mas tenho a minha opinião própria. E digo, até quero agradecer o Elias e parabenizar pela sua palavra já dita ali, que é o caso
da Sanepar estar fazendo investimento no município sem documentação. Há poucos dias teve aqui o maior comentário, o Marcos sabe muito bem disso, em questão até da venda clandestina, podemos dizer assim, que deu maior conversa no município. Se ela, com todo respeito, se ela está fazendo uma estação de tratamento que não tem documentação, isso quer dizer que não tem fiscalização. Certo? Então, se não tem fiscalização, o que vamos cobrar no dia de amanhã? Que benefício a comunidade pode cobrar? O que nós podemos alegar no dia de amanhã? Quem vem posteriormente a nós não vai ser cobrado, porque não tem. Mas nós, como de repente está acontecendo na nossa época, nós temos que ser cobrados, Caetano. Então, nós temos que ter atitude nessa questão. Eu até gostaria de perguntar ali sobre para o Marcos Alves, Marcos, você que é lá da Vigilância Sanitária, quando é feito, pelo seu departamento lá, feito as fiscalizações em alguns departamentos, alguma outra secretaria tem que acompanhar ou não precisa? Olha, depende do que está envolvido ali na ação, né? Se for uma coisa relacionada ao meio ambiente, vai a Secretaria de Meio Ambiente. Se for uma coisa assim só de ordem higiênico-sanitária, né? Vai o Departamento de Vigilância Sanitária e faz a ação que couber a ele ali, né? Certo. Existe algum relatório de fiscalização nos últimos 2 anos lá, que vocês fizeram algumas atuações? Atuações? Tem alguns relatórios, tem algumas coisas que a gente faz assim. E você foi convidado para participar do Plano Municipal de Saneamento, que tem prazo final aí em dezembro de 2013 agora? Você foi participar? Você está participando então? Sou da comissão, sim. Muito bem, é isso, obrigado. Eu acho que tinha uma pergunta só, eu não ouvi, presidente, se o senhor me permite. Tem ali, até anotei aqui alguma pergunta para o Hélio. Segundo informações, que o senhor, quem é o que conhece o projeto de recuperação do Rio São Patrício, que fica no centro da cidade. E esse projeto está bem desatualizado, podemos dizer assim, e as informações que demonstra é que existe recurso junto ao governo federal, bastando que a prefeitura atualize seu projeto encaminhando para a liberação de recurso. Você tem conhecimento? O que você pode dizer um pouco sobre esse projeto, já que você tem um bom conhecimento assim? Bom dia a todos. Com relação a São Patrício, em 2002 o município efetivou um projeto de recuperação da margem do córrego. Seria a implantação de uma galeria celular aberta. Não é manilhamento, é só uma estrutura em concreto em forma de U, para conter a erosão do referido córrego. Na época, o município tentou buscar o licenciamento ambiental do IAP para a implantação do projeto. Nós tínhamos recurso da União para a implantação e o IAP negou o licenciamento ambiental em virtude do alto grau de poluição do rio que existia em 2002, que era exigido inicialmente que a Sanepar implantasse a rede coletora de esgoto, para após, então, o município fazer a drenagem do córrego, que ali é um sistema de drenagem de água pluvial. Existia, na época, como existe hoje, lançamento clandestino de esgoto no referido córrego. Após esse ano, 2002, a Sanepar efetivou a implantação da rede de esgoto na área central, fez o sistema de coleta e encaminha para a estação de tratamento ali atrás da Secretaria de Obras Públicas. E nós acabamos perdendo o recurso. Esse projeto hoje está bem defasado, já houve várias alterações à bacia inteira. Existe recurso no Ministério da Integração Nacional para a implantação do referido projeto, só que um projeto de 12 anos atrás já precisa fazer várias alterações construtivas, como a questão orçamentária, para a gente poder buscar o licenciamento ambiental para poder fazer a implantação. Vou passar para as considerações finais. Vereadora, quiser fazer o seu uso da palavra, por gentileza. Eu quero agradecer a presença de todos aqui nesta manhã. Bem, o Paulo Horácio fez suas colocações, as respeitamos e acredito que em momento nenhum pensamos em fazer diferente
dessas deliberações, porque eu acredito que tem que ser feitas mesmo, mas independente das deliberações que vão ser feitas por esta CPI, eu digo aqui que a nossa indignação não pode passar. E que nós temos, sim, que junto com o Executivo, junto com a população, esclarecer a população e tomar providências. As deliberações têm que ser feitas, mas as nossas atitudes também têm que ser realizadas. Porque não adianta nós, né, tomarmos algumas deliberações e com todo respeito nos, né, não vou usar esse termo, mas nos encolhermos, né, vamos dizer assim, e esperar que a Sanepar tome as providências. Porque, de acordo com a Sanepar, acho que nós já estamos meio por aqui, né? Para não ser assim, um pouco... Às vezes eu sou um pouco grossa, indelicada, né? Então eu vou medir minhas palavras, né? Em alguns momentos eu acabo me tornando um pouco indelicada. E então eu acho que a gente, né, tem que tomar sim a todas as deliberações, mas colocarmos aí a garganta para gritar um pouquinho, porque eu acho que chegou a hora e a vez. Obrigada a todos. Tenham um bom dia. Gostaria de agradecer também a presença de todos os secretários, agradecer a todos os funcionários da Prefeitura que estão aqui, a todo o presidente da Casa, o vereador Alex. E apenas, presidente, também gostaria que fosse, de repente, não sei se através até do secretário de governo, que o Loester viesse a nos ajudar, né, porque já que convocado ele não compareceu, então acho que a gente precisa de pedir um apoio ao secretário de governo, porque é para o município, como bem diz diz o vereador Roberto aqui, independente se ele tem conhecimento do município ou não, se ele mora no município ou não, para nós não interessa, o importante é que a pasta seja ocupada por uma pessoa que tenha também um querer por ele mesmo, em fazer jus a ela, e o município depende disso. No momento que o prefeito colocou ele lá, colocando em cima da competência dele, e que ele venha a colaborar e ajudar. Não tenho dúvida nenhuma que assim que o secretário Caetano chegar e falar isso para o prefeito não vai nem esperar que nós ou que o Caetano ligue. O prefeito mesmo vai ligar para ele e não vai precisar, presidente, do senhor fazer uma nova convocação. Vai pedir que ele nos procure. Então, é o mesmo respeito que nós temos a todo e pedimos, se estamos trabalhando pelo município, é o mínimo que um secretário pode fazer também, é colaborar para que o trabalho dos vereadores e do prefeito seja conclusivo à nossa comunidade. Então, eu sinto que é a pessoa que fala dia a dia com todos os presidentes de comunidade aí, aproveitar também que você possa estar convidando a todos, que na quinta-feira, presidente, está marcado com o pessoal da Sanepar, quinta-feira às 19 horas, isso? Então, quinta-feira às 19 horas, que o pessoal possa vir. Como é importante a presença da comunidade aqui, para que tenha conhecimento e possa nos auxiliar. Então, mais uma vez, senhor presidente, vereadores, a todos aqui presentes, muito obrigado. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer as pessoas que vieram aqui, os secretários, os técnicos, os funcionários da Prefeitura. Eu, como funcionário da Prefeitura também, a gente teve a oportunidade de trabalhar e desenvolver questões técnicas importantes, e eu acredito muito na capacidade técnica dos nossos profissionais. A gente tem pessoas na Prefeitura altamente qualificadas, e por isso que eu tenho posições aqui, talvez que não agrade ou que seja discordado, e, na verdade, eu não faço questão nenhuma que todos concordem ou discordem das minhas posições, porque a minha posição é a minha posição. Ela não é para ser, na verdade, se ter aí uma concordância em tudo que a gente fala. Mas eu falo como vereador de 6º mandato. Eu não estou aqui há 6 meses, me desculpe, o Vanderlei, o Paulo, eu não estou aqui há 6 meses. Eu estou aqui há 6 mandatos. Então, a gente sabe as coisas que a gente está falando. Ninguém aqui é criança para colocar uma questão só para ser aplaudido pelo público, mesmo porque as pessoas que estão aqui
vieram aqui para o outro intuito. Eu vou responder a relação à minha não concordância em convocar, em ouvir a deputada, porque em 6 mandatos que eu dou, eu acompanhei o trabalho dela, desde a época que ela não era deputada. E do momento que ela foi deputada estadual e depois federal, ela nunca se reuniu com os vereadores aqui para discutir os problemas do município. Eu, pelo menos, quero saber do Pedrinho, quero saber do Pedrinho da Gazeta, que foi presidente, qual o dia que houve uma reunião de trabalho que a deputada trouxe a preocupação dela com relação ao município. Pô, se eu sou deputada federal, estadual, eu sequer me reúno com os vereadores do município para discutir as questões da cidade. E depois, quando se tem uma CPI, a gente não vai servir de instrumento para possível palco político para as pessoas virem aqui dizer que vão fazer coisas que não vai fazer mais, porque o mandato está vencendo e a preocupação agora talvez é com a próxima eleição e não com o futuro do problema do saneamento do município. Então, simplesmente por causa disso, não existe estranheza nenhuma nisso. Eu estou explicando claramente o porquê que eu fui contrário, para não se fazer palco político por uma situação que é muito séria e que ela não fez nada e nunca discutiu. Ou se discutiu só para fazer, tirar foto e fazer panfleto e fazer revista, coisas que depois não se consolidaram em nada. Haja visto, se vocês pegarem a revista que ela editou, de todas as... Cadê o ginásio de esportes para deficiente físico? Cadê um monte de coisa que está lá só em foto, né? Só em fotografia? Isso aí eu não aceito e por isso que eu fui contrário. Em relação à questão do pedido para o procurador da Câmara tomar providência em relação a esse requerimento meu, eu vou dizer bem a verdade. Eu, na verdade, estou, como se diz, eu estou concedendo à CPI essa possibilidade que não precisava conceder. Porque eu, como vereador, fiz um requerimento e não veio informação, eu não dependo de CPI para pedir para o procurador do município impetrar com mandado de segurança. E se o presidente da Câmara, por exemplo, ou ele mesmo não quiser fazê-lo, eu mesmo faço. Porque como cidadão, não até como vereador, eu tenho direito de saber. Então, eu, na verdade, estou fazendo estou sendo um benevolente em deixar a CPI fazer esse trabalho. Porque, na verdade, eu posso fazer independente de CPI. Porque eu tenho direito a essas informações, né? E justamente as informações é para a gente fazer um estudo de qual é esses recursos que nós somos, qual é a receita do município. Porque deve ser bom, gente, porque o desespero que os caras estão, por causa da CPI, ficar questionando essas questões, e se é tão ruim assim, por que tem empresa privada participando das ações da Sanepar? Tem empresas lá que brigam para ter maior controle. O Requião, com todos os defeitos dele, ainda deu um chega para lá nesse grupo dominó. Então é o outro pedido que eu quero fazer aqui também, que eu vou daí levar para a comissão, para que eles mandem oficialmente qual é a participação das ações da Sanepar, do Estado, qual as empresas participam, quantos % de ações essas empresas têm. A gente quer saber, porque de repente a gente está fazendo aqui besteira. Eu sei, por exemplo, que a Copel também é acionista da Sanepar, né? Então, respeito o posicionamento, o presidente está conduzindo os trabalhos da forma que ele acha que deve, mas eu tenho a minha opinião.
Eu tenho a minha opinião. Eu acho que você discutir com a Sanepar investimento, se nesse contrato aqui, que eu quero, o contrato é por 30 anos que foi feito. Está aqui, o contrato é por 30 anos. Se a gente for ver, em 2002 venceu. Esse contrato foi prorrogado sem nenhum estudo e critério feito pelo município, até em função do tempo. Porque qual a tecnologia que nós tínhamos em 72? Qual a tecnologia que nós tínhamos em 2002, 30 anos depois? E qual a tecnologia que nós temos hoje? Né? Então, esse contrato não precisa ser nem um pouco esperto para saber que ele está totalmente defasado, é passível sim de se fazer uma nova licitação com outros critérios. E o mais grave, Marco, que o contrato diz assim, a concedente participará ainda com igual percentagem nas futuras construções, melhoramentos, né, extensões ou ampliações do sistema da cidade de acordo com o cronograma físico-financeiro das obras. Isso quer dizer que se nós temos que investir, Adriana, mais bilhões de reais, eu não sei quanto, o município tem que entrar com a metade. Então você entra com a metade dos investimentos e você não recebe nada da tarifa. Quer dizer, isso é bom? Se isso for bom, minha gente, então eu não sei o que é ruim. Né? Então, eu considero que esse contrato é em fase terminal, é um paciente com câncer terminal, e que eu não vejo possibilidade nenhuma de discutir com a Sanepar investimento dentro desse contrato. Se a Sanepar diz o seguinte, não, então tudo bem, vamos investir em Araucária 200 milhões. Por esse contrato, o município tem que entrar com 100 e vai arrumar 100 milhões aonde? Né? Então, minha gente, eu tenho cara de bobo, mas não sou bobo. Sabe? Eu tenho só cara, às vezes. E, às vezes, as pessoas julgam a gente como bobo. E eu não sou bobo. Né? Então, eu gostaria de deixar bem claro isso, porque é uma questão, assim, que eu não vejo mais saída. A não ser que mude isso aqui, esse contrato, mude amanhã. A partir de agora, vocês vão investir 100 milhões, ou 50, 100, mas vocês vão ter que bancar com todo o valor. Mas pelo contrato aqui não diz isso, né? Então, seria essa minhas considerações. Respeito a posição de todos aqui. Eu sou uma pessoa que tenho essa forma de ser, mas talvez se fosse diferente, poderia até angariar mais simpatias, né? Mas a forma que eu vejo essa questão é dessa forma. E da forma que eu fui tratado sempre, que em 3 mandatos mandando requerimentos, e em nenhum momento eles sequer responderam. Né? Então seria essa a minha colocação. Concordo 100%, Roberto. O que talvez a gente venha divergir um pouco é que eu realmente não acredito que o fato da pessoa ter um mandato, meio mandato, ou 6 meses, ou 30 anos, ou 24, o torne alguém melhor do que ninguém, ou tem um peso diferente. E você, no dia a dia, não adota isso. Né? Então, eu acredito que pelo fato de estar hoje legislando aqui, eu tento ajudar da melhor forma que você. Eu acho que como você também está preocupado com a cidade. Talvez você esteja mais cansado com relação a esse tema. E talvez eu ficasse também. Né, ficasse assim, sem nenhuma intenção da Sanepar, evidente, não do mandato, senão você não era vereador. Né? Então, eu acho que é importante também a divergência para a gente poder chegar. O que eu defendo é que a gente poderia discutir esses temas também nas reuniões da comissão, que a gente pudesse chegar na próxima reunião, convido já os representantes da prefeitura,
porque vai ter uma discussão severa com a Sanepar essa semana. É importante ter o contraponto do Executivo, porque o Legislativo, Roberto, assim como a Adriana, o Vanderlei, que está aqui, o vereador Josué, que também faz parte, nós ficamos num gap aí, num sanduíche, para tentar... Eu quero tentar resolver a situação. Não acho que vou conseguir. Não entendo, porque se eu tivesse na minha vida privada um delegado da Polícia Federal investigando tudo, com iminência de um pedido de prisão, eu pelo menos ia acatar as orientações tanto do IBAMA quanto da Polícia Federal para tentar resolver a situação. Não estou enxergando isso. Então, talvez a gente possa fazer um grande esforço e fazer do plano, e o plano, Beto, tem o condão de alterar a concessão, porque ele pode dar obrigações para a Sanepar dentro da concessão, que hoje não tem do ponto de vista do contrato, por cláusulas aquilinas aí, e outro tipo de leoninas, e cláusulas que não remetem à resolução, de fazer um contrato de gestão do plano que interfira diretamente. E eu acho que aí dá para colocar a questão da contrapartida do município, se essa contrapartida ela possa ser, do ponto de vista histórico, que o município já fez em relação à Sanepar, e já não tá albergado pelos 30 anos, porque é interessante ver isso, e o Beto faz uma análise sempre precisa. Quando em 95 se aditou o contrato por mais 30 anos, contando a partir de 2002, então, teoricamente, do ponto de vista jurídico, até 2002, tudo que teria sido acordado teria que ter sido realizado. E se o município fez investimentos além da situação, ou a Sanepar a quem, pode ser compensado, não vejo o menor problema. Mas fazer exigir isso, eu vejo que o plano é um instrumento para a gente fazer exigir. O que pode mais comprometer do que eu imagino? É fazer a Sanepar publicamente assinar. Se essa CPI não conseguir terminar, pelo menos num plano de ajustamento de conduta, num termo, que pode ser pouquíssimo efetivo, porque não tem garantia nenhuma, mas que seja com testemunha e que a gente possa ver e dizer para a sociedade e colocar no relatório como uma conquista nossa, independente do tempo que se dedica para esse trabalho ou da história no município, nós temos que preocupar com o futuro. E eu sempre disse isso, é o futuro onde vai passar o resto da vida e não adianta outra situação. Acho que a gente pode usar o passado como instrumento para nos basear nessa situação. E fica aqui meu eterno e respeito a você, Roberto, como vereador, uma referência para nós, não só do ponto de vista intelectual, cultural, mas histórico aqui no município. Às vezes a gente, mais de uma vez, a gente conversando com o Roberto, aqui posso falar em nome dos colegas, o Roberto lembra de uma situação que já foi discutida, às vezes há 10, 12 anos, tem uma cabeça, a cabeça é grande por causa disso, Roberto, você tem uma cabeça boa para ajudar sempre a gente aí. Então fica aqui estabelecida essa parceria, a gente quer ajudar, e cada um tem uma maneira diferente de se colocar ou de se portar. Quando eu quis dizer da passionalidade, é evidente que às vezes eu falo, é verdade, cada vez que eu dou descargo eu lembro dessa CPI, é um troço que a gente tem que tentar romper com isso, porque nós somos pessoas responsáveis, estamos querendo o bem da cidade, então vamos chegar num termo, vamos discutir essa situação, eu acho que de pronto aí, já dou meu posicionamento a favor do mandato de segurança, eu acho que podemos fazer em nome do Legislativo, não em nome da CPI, apesar da CPI ter titularidade para isso, corroborado pelos teus ofícios já de 2 ou 3 mandatos aí que você sempre pediu essa informação, e eu sou curioso também para saber se a Sanepar fatura 15, 13, 18, 25, 30, e qual que é realmente o percentual de investimento para cá. Fica aberta a palavra, se alguém quiser fazer uso das considerações finais, senão damos por encerrada a presente sessão aí. O Marcos Osório vai fazer uso. Eu quero agradecer o convite em nome da Câmara Municipal do Legislativo, do interesse e a preocupação grande que nós temos com o nosso município, porque nós temos a grande saudade do nosso Iguaçu. O tempo que eu era criança aqui, a gente quando ia lá tomar um banho, que podia tomar um banho no Iguaçu, a gente pisava na areia. Hoje a gente pisa na merda. É muito horrível isso, né, vereador? Então, tomava banho pelado ainda, hein? A preocupação... Tomava banho pelado. Tomava banho pelado ainda. Sinal que o Marco tem ido no Rio, hein? Então a gente tem muita saudade, a gente tem preocupação. E parabéns para essa casa aí, pelo empenho que está tendo nessa CPI. E pode ter certeza
que essa comissão, né, Caetano, vai ser montada pelo nosso executivo e a participação junto para que isso venha a Sanepar tomar toda a responsabilidade e retornar ao nosso Iguaçu o que era antes. Obrigado. Está encerrada a audiência, agradecer a presença de todos, em especial do presidente Pedrinho, totalmente recuperado aí para